Olá, FTU! Tudo bem com vocês? Estamos aqui novamente. Oi, Boa tudo bem? Boa noite. noite! Semana passada começamos o capítulo 5, que é o caráter dos filhos de Deus. E hoje a gente vai falar sobre a humildade do Pai. Semana passada, se dando uma recapitulada, a gente falou sobre o nosso comportamento que reflete o Senhor Jesus, né? O nosso comportamento, as nossas atitudes que reflete o Senhor Jesus. E hoje a gente vai falar sobre a humildade do Pai, que é um assunto muito bom, muito bacana. O livro todo é muito bom, né? Então vamos lá? Vamos A lá. humildade é a característica mais acentuada nos filhos de Deus. O Senhor Jesus é o perfeito exemplo de humildade, pois, aí está lá em Hebreus 5:8. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. De fato, não há como negar a obrigatoriedade de os filhos de terem um caráter semelhante ao do Senhor Jesus. Trata-se da imagem de Deus restabelecida no ser humano, que nasce do Espírito. O mesmo Espírito que gerou Jesus gera os demais sem qualquer distorção de caráter. Então, assim, aqui fala, não tem como negar. Não tem como negar a semelhança que a gente tem ao Senhor Jesus através do Espírito Santo. Você vê, o Senhor Jesus na Terra, ele foi o maior exemplo de humildade. Para mim, é o maior exemplo de todos. Né? Ele foi o maior exemplo de humildade, né? Ele estava ali com as pessoas, ele não se colocou assim, eu sou filho de Deus, então eu posso usar da minha autoridade para eu fazer o que eu quiser. Ele poderia, porque ele era o filho de Deus, mas ele não fez isso. Né? Ele foi humilde, ele foi como todo mundo. Ele veio nessa terra e agiu como todos nós, foi ser humano como todos nós. Estava ali com as pessoas, estava com os discípulos, comia, bebia, fazia tudo, ou seja, era algo natural dele. Essa humildade dele, ela transparecia muito notoriamente o comportamento de Deus, né? Que ele refletia o Pai. Então, assim, não tem como negar, quando a gente é filho de Deus, essa essência que ele tem, né? Não tem como, a gente transmite isso naturalmente mesmo, né? E o fato até dos fariseus da época não aceitarem Jesus porque não consideravam ele filho de Deus, né? Então imaginavam que não, ele vai vir como rei. Ele vai vir como rei e vai governar entre nós, mas não foi isso que Jesus fez. Jesus não veio para governar esse mundo da terra, muito pelo contrário, ele veio para que nós pudéssemos alcançar o reino dos céus. E lá sim, ele é o Senhor, ele é Deus. Então, para a gente, como filho, fala que o mesmo Espírito que gerou Jesus gera os demais, sem qualquer distorção de caráter. Então, você já imaginou você aí, que está sentado na frente de um telefone, do celular, de um tablet assistindo essa live, você aí, do jeito que você está, Deus pode te gerar da mesma forma que ele gerou o filho dele. Igual, sem distinção nenhuma. Igual. Quão glorioso isso é. Então, quem tem o Espírito de Deus, quem se torna filho de Deus, ele não tem distinção do Espírito de Jesus, porque é um só. Se torna uma só carne. Tem até na Santa Ceia, né? Que fala assim: quem beber do meu sangue, comer da minha carne e beber do meu sangue, vai fazer parte de mim. Então, você está fazendo parte de Jesus quando o Espírito de Deus está dentro de você. É um só. Exatamente. Então, que Olha que coisa legal. linda, né? Isso é muito lindo, É gente. demais. Na prática é melhor ainda, né? A gente que tem o Espírito Santo, a gente consegue viver isso, né? E é muito bom, é muito gostoso assim da gente falar. Porque a gente vive literalmente isso. A gente vive a palavra, né? O que ele foi, a gente é. Porque a gente passa a ser como ele. Apesar dos defeitos que a gente tem. Você vê, mesmo a gente sendo tão imperfeito, tendo tantos defeitos, o Espírito Santo, o Senhor Jesus, Deus, é a Trindade, habita dentro de nós. Olha que legal, né? Gente, isso é o maior milagre que pode acontecer na Terra, é alguém ser batizado com o Espírito Santo. Verdade. Continuando. Quando alguém se posiciona como filho de Deus, mas apresenta um comportamento contrário, certamente está enganando a si mesmo.
Quando uma pessoa é nascida de Deus, ela pode até ocupar uma posição de destaque na sociedade, mas o seu caráter será naturalmente humilde. Ou seja, não tem como a gente negar quando realmente a gente é nascido de Deus. Como a gente também comentou até na outra semana sobre isso, né? Um pouquinho desse assunto. Não tem como a gente ser uma pessoa lá fora e ser uma pessoa aqui. É nítido. Quando a gente tem o Espírito Santo, o Espírito de Deus, o Espírito Santo, a gente tem essa postura, esse caráter que vem de Deus. A gente tem esse comportamento. E quando a gente erra, ele mostra. E a gente muda. A gente não permanece, né? A gente não permanece no erro, a gente muda. Por temer a Deus, a gente muda, né? Então, assim, não tem como a gente... Não tem como... Se você está assistindo essa live e você, assim, você se identifica, poxa, eu sou assim, eu sou uma coisa aqui e uma coisa lá fora, mas eu tenho o Espírito Santo. Então, se há dúvidas e se o seu comportamento não está refletindo, é onde você tem que se analisar. Poxa, meu Deus, será realmente que eu estou refletindo o Senhor através das minhas atitudes, através do meu comportamento na escola, com os meus amigos, através do meu comportamento até na internet, né? Porque a internet ela também mostra muito quem você é. Então, assim, através do meu comportamento com os meus pais, com meus familiares, que eles conhecem você muito mais do que todos nós. Mas principalmente Deus conhece você, né? Então, assim, você tem a oportunidade de você se consertar, né? De você mudar, você dar um giro de 180 graus. Estava indo porque é errado, então, opa, eu vou fazer agora o que é certo. Mas mudar mesmo, é essa decisão, né? E as pessoas, elas confundem muito o significado do que é humildade. Diz assim, a humildade é aquela pessoa menos favorecida, que tem menos dinheiro, que está sempre assim, dizendo sim senhor, sim senhora, que está ali à disposição, mas isso não reflete humildade. Tem muita gente por aí que diz sim senhor, sim senhora para o pastor, Sim. E não é humilde. Dentro dela, ela está questionando tudo que está sendo falado. Então, a gente tem que lembrar que Deus, ele não está olhando para fora, o que a gente está fazendo aqui fora. Deus não está olhando para dizer assim, ó, a Paloma e a Nathalie estão aqui falando da palavra de Deus, estão arrebentando. Não, ele está vendo se dentro da gente, aquilo que a gente está falando aqui para você, se a gente está vivendo. E se a gente não está vivendo o que a gente está falando para você, a gente vai prestar conta com ele depois. Sim. Então, não é que você vai ter que mostrar para as outras pessoas o que está fazendo. Não, é dentro de você que ele está olhando. Então, essa humildade não é externa. É como a gente falou antes, o seu interior vai refletir fora. Então, se você é humilde por dentro, de aceitar Jesus, de obedecer a palavra de Deus, de olhar para dentro de si e dizer, não, eu preciso de ajuda, eu preciso mudar, eu preciso ser essa pessoa aqui humilde para mostrar o caráter de Deus. Se dentro de você reconhece isso, ele vai te ajudar. Mas se você não reconhece, não vai adiantar nada. Né? Verdade. E aqui até fala sobre isso. Inclusive, o primeiro ensinamento do Senhor foi justamente sobre a humildade. Ela foi estabelecida como condição básica para a entrada do reino de Deus. Bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Está lá em Mateus 5, versículo 3. Continuando. E para reforçar essa ideia, em outra oportunidade, o Senhor disse: em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como menino, de maneira nenhuma entrará nele. Está lá em Marcos, capítulo 10, 15. Todo ser humano nasce puro, inocente e humilde. E é dessa humildade característica da criança que precisamos para conquistar o reino de Deus. Ou seja, a humildade, junto com a sinceridade, ela é uma das coisas assim que para Deus é o essencial. É como diz aqui, né? É necessário a gente ter essa humildade. A humildade de você reconhecer que você precisa de ajuda. A humildade de você reconhecer que você errou. Né? E às vezes você reconhecer que você errou não é fácil. Não. Né? Você não gosta de ser contrariado, você não gosta que digam não para você. Você não gosta que opõe a sua vontade, mas a nossa humildade, ela faz a gente se submeter a Deus. Meu Deus, não, que seja feita a sua vontade na minha vida.
Isso é a gente mostrar para Deus, como a Nath falou. Não é para as pessoas. Porque para as pessoas é muito fácil hoje em dia fazer isso. Na rede social, as pessoas fazem uma coisa, aí tira foto. Faz uma coisa, comenta. É muito fácil. Não. É você mostrar essa humildade na sua intimidade com Deus, porque Ele já te conhece. Então, Ele quer que você fale com Ele quer que você demonstre isso para Ele, né? Aí, vamos continuar agora. Continuamos com uma outra parte. Uma outra parte muito boa A também. boa consciência, que anda junto com a humildade, né? Sim, é um conjunto, né? É um conjunto. Então, assim, da semana passada a gente falou sobre as duas pernas, né? Sim. Então, aqui continua as duas pernas, a humildade e a boa consciência. Não tem como você ter um sem ter a outra. Então, é uma parceria. Aqui fala assim, a boa consciência é uma grande vantagem que aqueles que são de Deus têm sobre os filhos do mundo, pois a consciência pura confere a qualidade à vida. É o que a Paloma estava falando. Deus vai falar com você e é na sua mente. É na mente que Ele vai falar e é na hora. Então, você tem duas decisões. Você tem duas opções para se decidir. Você pode ouvir, reconhecer e obedecer, se consertar, ou você pode deixar para lá, ser aquela criança birrenta. Sabe aquela criança birrenta quando o pai chama? Vem aqui, segura na mão do pai. Aí não, sai correndo pro outro lado. Essa criança não é essa que Deus fala aqui, ser como essa criança, não. É aquela que confia no pai, que tá ali quando precisa de ajuda, corre para quem? Pro pai, pra mãe. Ninguém, nenhum estranho pode se aproximar dela que ela já tá gritando, mamãe! Desculpe, por que corre pro pai e pra mãe? Porque se sente seguro. Né? É muito legal isso, se sente seguro. E com Deus a gente se sente muito mais seguro. Né? Ele traz essa segurança, essa certeza pra gente tão grande que pode acontecer o que for, mas a gente tendo essa consciência boa com Ele, pura, é o suficiente. Né? É verdade. E aí fala assim, o segredo da fé não está no seu tamanho, mas na sua pureza. Segundo o Senhor Jesus, possuir uma fé do tamanho de um grão de mostarda, a menor semente conhecida até então, já é suficiente para mover montanhas. Então, não sei se você já viu como é uma semente de mostarda, mas ela é bem mindinha assim. Ela é uma bolinha preta que, se você perder no chão, você não encontra mais. Então, se imagina, se com esse tamanho de fé você já move uma montanha, a minha fé não é do tamanho de um grão de mostarda, que eu nunca movi uma montanha, mas ela é suficiente para me manter na presença de Deus, para me manter salva. Então, a gente não tem a noção da grandeza, do poder que a gente tem através da fé, né? Aí continua assim, de nada adianta uma grande fé se ela estiver contaminada por uma pequena dúvida. Para se conquistar as promessas divinas, é necessário ter certeza plena, convicção, fé. As promessas de Deus têm um preço, a fé pura. Esta, por sua vez, depende de uma consciência limpa. Se a consciência apresenta algum tipo de acusação, por menor que seja, logo surge a dúvida, e a dúvida neutraliza o poder da fé. Só que aí é o seguinte, a gente tem o diabo. Sim. Que está o tempo todo ao nosso derredor. Ele está o tempo todo fazendo o quê? Falando aqui, ó. Ele está soprando coisa para você, para te colocar dúvida. Então, ele está ali, ele está te atacando. Aí você diz assim, mas como que eu vou ter certeza? Pela sua fé. Se você confia 100% em Deus, não é 99,9%. É 100% em Deus. Se a sua fé for pura, ele pode falar o que for. Você não vai dar ouvido para ela. Essas palavras deles não vai diminuir a fé que você tem dentro de você. Então, ela não vai te atingir. É porque a boa consciência, ela faz você ter força. Porque senão ela está te acusando. Por que isso está me acusando? É onde você tem que questionar a dúvida. Se você tem uma boa consciência, você tem que questionar. Por que você está me acusando? Não, eu não fiz isso. Ou seja, você consegue ter forças para você vencer a dúvida, né? Porque a sua fé está fortalecida. É muito importante isso. Se você tem uma dúvida pequenininha, já é o suficiente para te deixar aflito, já é o suficiente para te deixar angustiado. Porque a dúvida, ela traz isso. Isso é coisas que o diabo, ele fica tentando soprar na nossa mente.
Mas quando a gente tem essa boa consciência, essa fé que está pura, está limpa, nossa vida com Deus está limpa, minha fé está pura, então assim, pode até vir, mas não entra. Porque a nossa mente está forte, né? Esse é o segredo, a nossa mente está forte, a minha consciência está forte, né? Então, continuando lá. Tá aqui nas promessas, né? A gente já leu essa. Já. O apóstolo... Então, o apóstolo Paulo exortou Timóteo sobre a necessidade de se manter a fé e a boa consciência. Conservando a fé e a boa consciência, alguns rejeitando fizeram naufrágio na fé. Está lá em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 19. O diabo sabe que a dúvida é a única arma contra o poder da fé. Por conta disso, ele despacha os seus demônios mundo afora para soprar dúvidas e semear pensamentos negativos, especialmente entre os filhos de Deus. Ele sabe que a dúvida é a mãe do medo, da preocupação, da insegurança, da ansiedade e da depressão. A dúvida é um espírito demoníaco, ao passo que a fé sobrenatural é do Espírito de Deus. Enquanto o diabo trabalha com a dúvida, Deus trabalha com a fé. Quando a fé se manifesta, há concordância com Deus. Quando é a dúvida que se manifesta, há concordância com o diabo. Olha, é justamente isso que a gente falou, né? O diabo, ele sempre vai tentar lançar dúvida porque é a arma dele. E aqui fala, através da dúvida, você tem medo, preocupação, insegurança, você não consegue ficar em paz. Quando tem uma dúvida, você não consegue nem tomar uma escolha, nem fazer uma escolha, né? Nem tomar uma atitude, você não consegue, porque a dúvida, ela te impede. Então, assim, confronte a dúvida através da sua fé. Mas se tem algo que está acusando a sua consciência, é onde você tem que se reconciliar com Deus, né? Você tem que se reconciliar com Deus. Meu Deus, olha, realmente eu estava fazendo isso, mas eu mudo a partir de hoje. Ou seja, você reconciliou com Deus e você tirou imediatamente, ele que tira imediatamente essa dúvida dentro de você e passa a te dar forças para você conseguir combater as dúvidas, né? Porque a fé é um exercício, né? É como se fosse um músculo do seu corpo que você tem que estar exercitando. E quanto mais exercício você fizer através da sua fé, mais forte ela vai ficar. Então, talvez você esteja passando por uma situação que você diz assim, poxa, mas isso está muito difícil. Está muito difícil de eu vencer. Mas se você perseverar, quando você vencer, e você vai vencer se você usar a fé, você vai olhar para trás e vai dizer assim, venci, passou. Aquela angústia que você estava sentindo lá no início, quando você começou a sua luta, você não vai mais sentir. E você não vai mais lembrar daquela dor que você sofreu. Por quê? Porque hoje você é uma pessoa mais forte. Tem coisa que eu olho para trás e digo assim, poxa, eu estava batendo cabeça com aquela situação e olha só, resolveu, passou. Deus deu uma direção e venci. É porque a dúvida faz a gente enxergar o problema do tamanho assim enorme. Parece que é muito maior do que Deus. Aí quando você usa a sua fé, você enxerga aquilo como, é algo pequeno. Poxa, Deus está comigo, minha fé está forte. Eu vou vencer isso, eu consigo vencer isso. Né? Sem orgulho. Sem orgulho, mas você consegue vencer isso porque você tem essa força que vem de Deus. Né? Então, naturalmente, você tem forças para você combater a dúvida. Né? E para concluir, está assim escrito, viver pela fé é viver sem dúvidas. E isso depende de uma boa consciência. Paulo chama isso de o mistério da fé numa consciência pura. Ou seja, a gente viver pela fé é ter uma consciência pura, limpa. Quando sua consciência está pura, limpa, você está forte. Então, por hoje é só. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.